Quais são os 4 cavaleiros do apocalipse das alterações climáticas? Se a Bíblia fosse uma série, o Apocalipse seria a última temporada. E seria uma temporada daquelas, de reunir os amigos em frente à TV nas noites de domingo para acompanhar o desfecho de uma das histórias mais conhecidas no Ocidente. O roteirista dessa temporada, o apóstolo João, caprichou no cenário, nos efeitos especiais e na sonoplastia. Tem chuva de fogo misturada com sangue, estrelas caindo do céu e gafanhotos com cauda de escorpião e dentes de leão. Ao fundo, sons de terremotos, trovoadas e trombetas de arrepiar. Como toda boa temporada de série, o Apocalipse também tem vilões memoráveis. Esses vilões são a peste, a guerra, a fome e a morte. Eles são conhecidos popularmente como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Na visão futurista de algumas vertentes cristãs, os 4 cavaleiros do Apocalipse representam o que vai acontecer antes do fim do mundo. O livro do Apocalipse foi escrito no final do século I. A história contada nesse livro pelo apóstolo João foi influenciada pelo contexto histórico da época, que envolvia guerras, fome e doenças. Mas e se o livro do Apocalipse tivesse sido escrito hoje? Bom, talvez os 4 cavaleiros do Apocalipse fossem um pouquinho diferentes. Se fosse possível fazer uma espécie de remake do Apocalipse, a história poderia ser inspirada não em revelações divinas, mas em dados científicos sobre os efeitos das alterações climáticas. Em um sentido mais abrangente, uma peste pode ser definida como qualquer ser vivo que se espalha rapidamente e que causa danos à economia e à saúde humana. Com o aquecimento do planeta, vários bichos e plantas têm migrado para longe do Equador e para regiões mais altas, em busca de temperaturas mais amenas e um clima mais fresco. Algumas dessas espécies têm sucesso em se estabelecer em outros lugares, longe do local nativo delas. Quando isso acontece, elas são chamadas de espécies exóticas. Algumas vezes esse sucesso é tão grande que elas acabam até atrapalhando as espécies nativas daquele local e causando um desequilíbrio ecológico. É quando a espécie exótica se torna uma peste, chamada oficialmente de espécie invasora. Espécies invasoras podem destruir economias, ao acabar com plantações, áreas de pesca e de turismo. Estima-se que os danos econômicos causados por espécies invasoras ultrapassem os 2 trilhões de dólares por ano no mundo todo. Mas o problema não é só econômico, também é de saúde pública. Essas migrações de animais também aumentam as chances de surgirem novas doenças infecciosas. Essas novas doenças surgem quando um parasita consegue saltar de um animal para o outro. O novo coronavírus que causa a Covid-19 muito provavelmente saltou de morcegos para pangolins antes de infectar os primeiros humanos. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que eram raros esses eventos em que um parasita pula de um bicho para o outro. Mas hoje a gente sabe que isso é super comum no reino animal. Para a maioria dos parasitas, infectar um novo hospedeiro é como andar de bicicleta. Se você aprendeu uma vez, você não esquece mais. Existem mais de 600 mil vírus em outros animais que têm o potencial de infectar seres humanos. Isso torna o nosso planeta um campo minado de doenças. A qualquer momento, um bicho qualquer, incluindo um ser humano, pode ser infectado por um novo parasita. Os parasitas só precisam de uma oportunidade de contato para pular de uma espécie para outra. Essas oportunidades de contato são potencializadas pelas alterações climáticas. Quando esses bichos migram para o mesmo lugar, o encontro deles se torna um grande amigo secreto. Só que ao invés de trocarem presentes como porta-retratos ou sabonetes, os animais que estavam isolados em um canto trocam parasitas com animais que estavam isolados no outro canto.
É uma festa. Quanto mais quente o planeta fica, mais os animais migram. E quanto mais os animais migram, mais os parasitas trocam de hospedeiro. Quanto mais os parasitas trocam de hospedeiro, mais perto eles ficam da gente. E mais perto a gente fica de uma nova pandemia. As alterações climáticas estão mudando o regime de chuvas do nosso planeta. O aquecimento dos oceanos funciona como um combustível que alimenta grandes tempestades. As regiões atingidas por essas tempestades acabam então sofrendo com o excesso de água. Mas esse excesso de água que cai em alguns poucos lugares acaba fazendo falta em muitos outros. Por exemplo, os furacões que se formam no Atlântico Norte e que costumam atingir os Estados Unidos e a América Central acabam sugando para dentro de si a água que deveria formar as chuvas que caem na Amazônia. Essa água, sugada pelos furacões e que deveria cair na Amazônia, seria bombeada novamente para a atmosfera, formando os famosos rios voadores, aqueles que levam chuvas para regiões brasileiras de grande importância agrícola. Quanto mais quente o Oceano Atlântico, mais fortes são os furacões. Menos água chega na Amazônia e menos água para o agronegócio brasileiro. Além da seca, a extinção de polinizadores também pode levar ao colapso da produção agrícola mundial. Em uma situação normal, os polinizadores ficam mais ativos na mesma época do ano em que as flores começam a aparecer. As alterações climáticas bagunçam tudo isso, fazendo com que as flores apareçam em uma época do ano e os polinizadores fiquem mais ativos em outra. Aí as plantas não conseguem se reproduzir porque ficam sem os polinizadores, e os polinizadores ficam sem o alimento disponível no néctar das flores. O resultado é a extinção, tanto de plantas quanto de polinizadores. Sem polinizadores, 75% da produção agrícola mundial fica comprometida. Sem água, a perda chega a 100%. Estima-se que até 2050, mais de 5 bilhões de pessoas sofram com a falta de alimentos e de água potável. Essas pessoas moram principalmente na África e na Ásia. Muitas dessas pessoas acabam migrando para outras regiões em busca de uma vida melhor, não só para si mesmas, mas para os filhos. E é aí que entra o terceiro cavaleiro do novo apocalipse. Além da fome e da falta de água, o aumento do nível do mar também deve aumentar o movimento migratório de pessoas. Atualmente, cerca de 480 milhões de pessoas vivem em áreas costeiras, que muito provavelmente serão inundadas pelos oceanos. Se nada for feito, o número de pessoas que terão suas casas inundadas pela água salgada dos oceanos deve subir para 550 milhões até 2050. As mais afetadas são ilhas do Oceano Pacífico e países asiáticos como Vietnã, Malásia, Indonésia, Tailândia, Filipinas e principalmente Bangladesh. Desastres ambientais relacionados a eventos climáticos extremos, como furacões e chuvas torrenciais, também devem aumentar o fluxo de migração. Só em 2019, quase 25 milhões de pessoas tiveram que deixar as casas delas por causa de desastres ambientais, como a seca, inundações ou tempestades. São os chamados refugiados climáticos. Para os países pobres, as mudanças climáticas significam se defender contra aquilo que a natureza está se tornando. Para os países mais ricos, significa a mesma coisa e também algo mais. Se defender contra os imigrantes que tentam fugir do que se tornou a natureza. De acordo com Craig Anderson, renomado professor de psicologia da Universidade de Iowa, as alterações climáticas são uma receita ideal para uma sociedade ainda mais violenta. Os primeiros ingredientes dessa receita são as inseguranças econômica, alimentar e hídrica. Tempestades, inundações, seca, a falta de alimentos e de água
Tudo isso deve aumentar os conflitos por recursos hídricos e alimentares que estão ficando cada vez mais escassos. Os outros ingredientes dessa receita são as migrações, intensificadas por esses desastres ambientais. Os países ricos não parecem estar nem um pouco abertos a receber esses refugiados. Ironicamente, são esses países que mais contribuem para o agravamento das alterações climáticas. Agora é só misturar esses ingredientes e assar em fogo alto no forno que está virando o nosso planeta. É que o calor intenso provoca uma reação fisiológica de desconforto, que gera um comportamento de maior hostilidade e violência nas pessoas. O aquecimento global cria um cenário em que pessoas de cabeça quente e com o sangue fervendo lutam por recursos que estão virando cinzas. O fim do mundo não implica necessariamente no fim de toda a vida na Terra. O fim do mundo pode ser visto simplesmente como o fim do mundo como conhecemos hoje, com os mesmos animais, plantas e paisagens. Considerando essa definição de fim do mundo, a gente pode dizer que o mundo já acabou 5 vezes. Foi quando as coisas aqui na Terra ficaram tão malucas que mais de 75% das espécies foram extintas em um curto período de tempo geológico. São as chamadas 5 grandes extinções. Esses eventos transformaram tanto a Terra que podemos dizer que eles acabaram com o mundo e deram origem a outro totalmente diferente. A maior das 5 grandes extinções é chamada de a Grande Morte. Ela aconteceu há 251 milhões de anos e acabou com 96% de toda a vida encontrada naquele mundo. O que desencadeou a Grande Morte foi um excesso de gás carbônico na atmosfera, que deixou o planeta mais quente e os oceanos mais ácidos e com menos oxigênio. Isso te lembra alguma coisa? Modelos matemáticos estimam que se nada for feito para frear o aquecimento global, em 2100 a quantidade de gás carbônico nos oceanos será suficiente para desencadear um colapso no ciclo de carbono, exatamente como ocorreu na Grande Morte. O livro do Apocalipse termina com um final feliz. Pelo menos para os cristãos fiéis a Deus. Na batalha final, o arcanjo Miguel derrota as forças do mal. A série termina com o juízo final, um festival de expose e cancelamentos promovidos por Deus, que manda os santos para os céus e os pecadores para o inferno. Deixando de lado as crenças religiosas, mesmo considerando a inimaginável vastidão do universo, não há indícios de que vai chegar ajuda de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A salvação final está mesmo por nossa conta. Não somos a primeira espécie a sofrer as consequências das alterações climáticas, mas, até onde a gente sabe, nós somos a primeira e única capaz de combater ou pelo menos minimizar os danos mais graves. Contamos com uma tecnologia extraordinária, capaz de remover gás carbônico da atmosfera. Essa tecnologia, chamada de fotossíntese, está presente em plantas, algas e micro-organismos marinhos. Um estudo publicado em 2020 na revista Nature mostrou que se restaurarmos de maneira inteligente 30% das áreas degradadas do nosso planeta, esses ecossistemas poderiam retirar até 524 bilhões de toneladas de gás carbônico do planeta, o que equivale a 55% de todo o carbono acumulado na atmosfera desde a Revolução Industrial. Os anos entre 2021 e 2030 foram declarados pela ONU como a década da restauração ecológica. Se todos os países colaborarem, principalmente aqueles mais ricos e mais poluidores, talvez possamos adiar o apocalipse. Tudo bem, a gente também concorda que séries com muitas temporadas tendem a ficar maçantes e repetitivas. Mas olha para a história do nosso planeta. Olha para a história das pessoas que você ama. Olha para a sua história.
Modéstia à parte, a nossa espécie é excelente em construir narrativas e enredos de tirar o fôlego. Acho que não seria má ideia a gente estender o nosso contrato com o planeta Terra por mais algumas temporadas, hein? Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o Fernando e a Andréia, que fez aniversário agora, no dia 26 de dezembro. É para a Andréia que o Fernando manda a mensagem que segue. Faz pouco mais de 2 anos, mas parece uma vida. Me lembro daquela manhã onde eu te vi pela primeira vez e logo pensei, olha, a Patricinha. Mero engano. Uma pessoa fora da curva, atenciosa, honesta, companheira, guerreira, humilde, vencedora. Você me libertou e eu, de certa forma, te libertei. Hoje somos livres, pedalando nossas emoções e alegrias. Te amo, minha rainha. Você é tudo e mais um pouco pra mim. Bora pedalar. Beijo, gente. Valeu!